mean, you'll have to kick him out again. Free. Don't be a strange. You know you're gonna wake up in his bed. And now you ain't getting no him. I got no rules, I count 'em. Acústico. Mix acústico. Dad, look at me. Think back and talk to me. Did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Can't stand that I'm right. And you can't change, 'cause we lost it. Nothing lasts forever. Sorry, I can't be perfect. Now it's just two, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. I try not to think about the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. I can't stand another fight. And nothing so we lost it. Nothing lasts forever. Sorry, I can't be perfect. Now it's just two, and we can't go back together. Sorry, I can't be perfect. And waiting on the day, can't inside just that time. Nothing is all and we can't go. Now it's just everything go. Mix, esse foi mais um Mix acústico. As versões diferentes aqui na programação da Mix. Agora sim o dia começa e começa muito bem, né? Acústico. O Mix acústico. De volta às 8h40 da noite.
Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Ele está de volta, Mix Festival on Board. O navio da Mix vai partir de novo em novembro. Fique na Mix e descubra as atrações que vão fazer o maior festival a bordo de um transatlântico. Navio da Mix 2023. Chegou a hora. Acesse naviodamix.com.br, no Instagram, @naviodamixoficial, e veja como embarcar nessa festa. Navio da Mix 2023. Vamos? Mais um evento do melhor mix do Brasil. CYM 941, Mix Guaratinguetá, emissora integrante da rede Mix de Rádio, 106.7. A partir de agora, Jornal da Mix. Informação, estação de serviço, entrevista e os fatos que são notícia no Brasil e no mundo. Mira Notícia. Apresentação: João Vitor, Berto Couto, Marco Macho. Agora são 7h mais 4 minutos. Muito bom dia, João Vitor. Bom dia, Beto Couto. Bom dia, Marco Maracho. Hoje é dia 18 de abril do ano de 2023, uma terça-feira. Tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia está aqui no Jornal da Mix. Uma equipe de profissionais preparados e muito bem informados com tudo o que acontece na cidade, na região, no país e no mundo. Prepare-se, porque a partir de agora você confere as manchetes que estarão na mira da notícia. Manchetes. Jornal da Mix. 6h mais 5 minutos, preparados, começamos esta edição com as manchetes da cidade e da região. O Jornal da Mix recebe hoje a diretora da Unifateia. Vamos saber como será o dia S em Guaratinguetá. Vamos receber também o presidente da Câmara de Lorena, Fábio Longuinho. Começa hoje em Guaratinguetá o JOME, Jogos da Melhor Idade. A cidade receberá mais de 3.000 atletas para várias competições. 2 são presos após espancarem senhor em via pública em Guaratinguetá. De acordo com a polícia militar, as equipes, ao chegarem ao local, se depararam com a vítima inconsciente caída na calçada e com ferimentos na cabeça. Guaratinguetá conquista 4 medalhas de ouro na segunda etapa da Liga Vale Paraibana de Tênis de Mesa. Suspeitos de anunciar suposto massacre em escolas são identificados em Guaratinguetá. Câmara de Guaratinguetá realiza hoje audiência pública sobre segurança nas escolas. Dupla armada tenta invadir escola em São José dos Campos e troca tiros com a GCM. Secretário nega atentado à escola de São José e diz que bandidos tentaram roubar o GCM. Padrasto mata enteado a tiros em Taubaté. Turista de 33 anos morre afogado na praia de Maresias, em São Sebastião. Homem é assassinado com 2 tiros na cabeça. Caso aconteceu na cidade de Tremembé. Antônio Marmo, ex-diretor da Unital, morre aos 82 anos em Taubaté. Morre idosa de 77 anos atropelada por caminhão em Aparecida. Prefeitura de Cruzeiro decreta cancelamento de aulas no próximo dia 20. Por 7-3, Câmara de Cruzeiro aprova projeto da Prefeitura na devolução diária da Associação Papaléguas. Pescador encontra pomba no Rio Paraíba, em Caçapava. Aparecida celebra São Benedito com distribuição de 5.000 quilos de doces. Não perca a sua hora, são 6h mais 7 minutos. Repita. 6h07. Vamos aos destaques nacionais e internacionais. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Proposta de regra fiscal será entregue hoje ao Congresso. Petrobras reduz preço do gás natural em 8,1% a partir de maio. Tarcísio cancela agenda após passar por nova cirurgia. Governador de São Paulo passou por um procedimento cirúrgico no sábado, em complementação ao realizado no final de março em Londres. 2,5 milhões de moradores do Rio estão sob cerco da milícia e o tráfico. Aliado de Bolsonaro, ex-diretor da PRF pode perder a aposentadoria. Ministro Moraes vota para tornar réus 100 denunciados por atos golpistas de 8 de janeiro. Lula decide ir à coroação do rei Charles III e Itamaraty prepara sua viagem. Lateral Daniel Alves admite sexo, mas diz que relação foi consentida. Sem médicos, cidades na Amazônia pagam até R$135 mil por mês para especialistas. O governo federal abre 6.000 vagas em todo o país para mais médicos. Relatório mostra
Mostra desperdício bilionário de insumos no Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. PGR denuncia Moro por calúnia após declaração sobre Gilmar Mendes. Ministério Público Federal defende que Anderson Torres deixe prisão com tornozeleira. Itália apreende 2 toneladas de cocaína boiando no mar. Procuradoria-Geral da República desiste de arquivamento e denuncia Jorge Cajuru por calúnia contra ministro Gilmar Mendes. Entrega hoje ao Congresso o projeto com novas regras fiscais. Preço do aluguel residencial nas principais cidades dispara em 5% no primeiro trimestre deste ano. Governo e bancos vão criar grupo de trabalho para discutir causas dos juros altos do rotativo, diz Febaban. Filha de vereadora Beira-Mar pode perder cargo e direitos políticos. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no jornalismo da sua rádio Mix FM. Mas antes tem os destaques do esporte com ele, Beto Couto. Guaratinguetá já está vivendo os jogos da melhor idade. Mantiqueira está quase pronto para a estreia da Bezinha no próximo sábado em São José dos Campos. Por falar em São José, o São José vai estrear na semifinal da A3 no próximo final de semana e fora de casa, contra o Grêmio Prudente. E a FIFA oficializou a Argentina como sede do Mundial Sub-20. O Mundial aconteceria na Indonésia, mas por falta de estrutura foi transferido e a FIFA oficializou ontem que será realizado na Argentina a partir do dia 20 de maio. Organizadas do São Paulo, João, pede a saída de Rogério Ceni lá do seu time. Essa semana também tem bola rolando na Libertadores. Tem hoje e também tem amanhã. Essas e outras a partir de agora aqui no seu Jornal da Mix. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Na mira da notícia. Muito bem, agora são 6 horas mais 10 minutos. O melhor negócio da compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Muito bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Estamos iniciando nesta manhã de terça-feira mais uma edição do jornalismo aqui pela sua rádio Mix FM. Como sempre, falando forte de Guaratinguetá para todo o grande Vale do Paraíba em 106,7. Esta é a sua rádio Mix FM. A partir de agora, até às 8 horas da manhã, você fica ligado na melhor informação. Estamos aqui prontos e preparados para levar sempre para você a notícia quentinha logo nas primeiras horas da manhã. Lembrando que aqui você participa e interage conosco pelo nosso WhatsApp, o 996-356527. Anotou aí? 996-356527. Este é o WhatsApp para você participar e interagir conosco. Lembrando também que estamos ao vivo através das redes sociais pelo Facebook. Você também pode interagir conosco e, por favor, curta a nossa live e também você pode nos ajudar transmitindo a nossa live, compartilhando para mais e mais pessoas. Fique à vontade. A partir de agora, a informação em primeiro lugar para você. São 6 horas mais 11 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Cumprimentar aqui mais uma vez os meus companheiros, parceiros de todas as manhãs, João Vitor e Beto Couto. Hoje o Arilson, por motivo de viagem, não poderá estar presente aqui conosco. Mas estamos aqui, o trio Beto, João e Marco, na sua companhia. Bom dia, amigos. Muito bom dia, Marco Baracho, bom dia, João Vitor, bom dia a todos os ouvintes que a partir de agora estão conosco aqui no 106.7. Hoje, 18 de abril, e nesta data, em 1857, nós tivemos o lançamento do livro dos Espíritos, por Allan Kardec, marcando o nascimento do Espiritismo na França. Em 1909, Joana d'Arc foi beatificada em Roma. Hoje também é dia do nascimento de Monteiro Lobato, ele que nasceu em Taubaté em 1882, falecido em 4 de julho de 1948. Por isso que hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. E essa aqui, todo mundo se recorda, não é da época do João, mas o Marco lembra muito porque eu estava lá cobrindo juntamente com o nosso saudoso Nelson Baracho. Nesta data, em 1985, Marco, você também se lembra, como eu disse, o fotógrafo de Guaratinguetá
Hiroshi Sato morria em um desastre de avião que caiu no campo do Galvão. Exatamente, né? E para variar, o nosso Nelson Baracho estava lá, eu me recordo direitinho. Eu acho que foi o primeiro que chegou. Ah, como sempre, né? Como acontecia nos principais acontecimentos de Guaratinguetá, meu saudoso pai sempre estava lá em primeira mão, levando, né, a informação para os nossos queridos amigos ouvintes, né? Isso aí. O Sato que acabou falecendo em um acidente, né, de avião, ele que fazia voos panorâmicos aqui em Guaratinguetá e na nossa região, e tem aí um acervo muito grande ainda do Foto Estúdio Imoto, né, para ficar para a posteridade. Então, o Sato ele fazia muitos voos, principalmente para esse tipo de trabalho, né, que ele realizava, mas infelizmente acabou tendo um acidente e ele acabou falecendo ainda jovem. As primeiras fotos aéreas que nós temos de Guaratinguetá foi justamente tirada por ele. Interessante que nesse acidente, você vê que foi em 1985, e quem estava com ele foi o Geraldo. O Geraldo é sobrevivente desse acidente. O Geraldo, que é lá da cidade de Aparecida. Ele tinha uma madeireira, não sei se ainda tem essa madeireira lá em Aparecida, irmão, inclusive, daquele advogado que sempre participava com o Januário, João, lá de Aparecida, o Dimas. Ele é irmão do Dimas, ele estava junto e é um dos sobreviventes desse acidente. Beleza, muito bom dia a você, Beto Couto, bom dia Marco Antônio Baracho, bom dia também ao oceano de audiência da Rádio Mix FM. Vamos juntos até as 8 horas da manhã, sempre com muita notícia, informação, debate e, claro, a sua participação. Nesse início de programa, eu quero convidar você que está nos acompanhando pela internet para compartilhar a nossa live e vamos alcançar o maior número de pessoas. Compartilhe, é de graça, é o botãozinho que está aqui embaixo da nossa transmissão. Eu tive a oportunidade, Beto, de entrevistar o Geraldo, sobrevivente deste acidente de avião, lá no programa do Januário Sanini. Falando nisso, um abração para o Jacu, tá sempre com o radinho ligado, ouvindo aqui o nosso programa. Aqui na Vila Paraíba, com medo do prédio que não cai, e tá todo dia me falando, esse prédio, calma, Januário, aqui se fosse para cair já teria caído, viu? Fica tranquilo. E esse avião caiu mesmo, né? Ele caiu, bateu num poste, Campo do Galvão, inclusive próximo à casa da Fiinha e do seu Expedito. Eu lembro muito bem dessa entrevista que eu fiz. Você sabe, né? O rádio nos proporciona vários momentos inesquecíveis. E um deles, claro, é a entrevista com o sobrevivente deste acidente de avião em Guaratinguetá. Ele que estava lá no aeroporto, no campo de aviação, no clube de aviação, e foi convidado. Vamos dar uma voltinha de avião? E foi. Só que ninguém morre de véspera. Ele caiu, não sofreu quase nada, parece que quebrou o braço. O único que morre de véspera é o peru, que morre na véspera de Natal. Às 16 minutos. E o Campo do Galvão não era tão habitável como está hoje. Era mais ali aquela região da JK, era praticamente uma várzea ali, né? Para a garotada mais nova que não se lembra, ali era praticamente uma várzea, né, Marco? Exatamente. Muito bem, como tínhamos também ali na Vila Paraíba, né? Grandes terrenos de várzea, né? Não tínhamos as habitações que hoje temos. Depois que aterraram, progresso, né? Os primeiros que foi lá para a JK foi o Tiuri, com o ferro velho do pai dele, e o Paulinho do Dip também. Exatamente. Olha, hoje também registro aqui uma pincelada de história no nosso programa, o aniversário, ele já é falecido, obviamente, de Jean-Baptiste Debré. Pouca gente sabe, mas foi este pintor francês que idealizou a bandeira nacional, a bandeira do Brasil. Inclusive, nós temos aqui em Guaratinguetá uma bandeira do Brasil Império, que foi bordada pelas mãos da Imperatriz Leopoldina, tá bom para vocês? Presenteada ao Capitão Mor da cidade de Guaratinguetá, quando da passagem de Dom Pedro I em terras guaratinguetaenses, lá no ano de 1822, aproximadamente no mês de agosto. Então,
Sabe onde está guardado? Não vou falar, porque senão alguém pode ir lá querer pegar para ele. Hoje também é aniversário de uma amiga particular aqui, deste jovem jornalista que vos fala, está completando 49 anos de idade hoje. Ela não está ouvindo o nosso programa agora, vai ouvir depois pela internet. Ela dorme tarde, então acorda tarde também, mas completando 49 anos de idade. Uma amiga que eu guardo no coração, a gente se fala sempre pelo WhatsApp, troca fotos, tal e coisa e tal, que é Adriane Galisteu. Parabéns para você, viu, Adriane? Aqui, ó, um beijo para você, registrado o seu aniversário. À noite, a gente se vê na festa de aniversário. Muito bem. Olha, aqui o Valdemir está dizendo... Alô, Aline. Cobriu o acidente do Sato no local, próximo onde hoje é o shopping. Seu estúdio era atrás da matriz do Santo Antônio, exatamente. Isso. O Valdemir aqui colaborando com a gente com essas informações. Aliás, o Valdemir cobriu até a vinda do Dom Pedro aqui em Guaratinguetá, né? Então o Valdemir tem todas essas memórias pra gente. Obrigado, viu, Valdemir? Um abraço para você, meu querido amigo Valdemir Barbosa. Você tá bom? Olha, vamos agora às 6h19 ao nosso Minuto de Sabedoria. Página número 158. Você já reparou que é um herói? O trabalho diário, as condições difíceis, a luta constante, tudo isso forma de você um herói. Então, não desanime, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos com bons olhos, procurando distribuir a coragem e alegria que habitam em você. Você é um herói. Comporte-se como um verdadeiro herói. Página número 158 do nosso livro Minutos de Sabedoria. Jornal da Mix, na mira da notícia. E é a mais pura verdade, né? Principalmente nos tempos que estamos vivendo, temos que ser bastante heróis para poder suplantar todas as grandes dificuldades que acabamos tendo no nosso dia a dia, né? Temos que ser um verdadeiro herói. Matar um leão a cada dia. Muito bem. Antes das informações da polícia, vamos ao intervalo comercial, meu amigo João Vitor? Comercial, para que a gente possa ter um conforto maior nos comentários, porque Sim. Vamos repercutir aqui, e eu gostaria de chamar a sua atenção, que está acompanhando o nosso programa. Ontem, a Polícia Civil aqui de Guaratinguetá concluiu pelo menos a primeira parte da investigação que estava tentando achar quem eram os autores de perfis que estavam dizendo que haveriam ataques em escolas aqui de Guaratinguetá. Foi muito grave o que aconteceu aqui na nossa cidade, entretanto, nós vamos repercutir isso depois dos comerciais. Sabe por quê? Porque teve um caso também atípico ontem em São José dos Campos, e a cidade de Cruzeiro também tomou uma atitude um tanto quanto polêmica para o próximo dia 20, visando aí evitar alguns ataques que eventualmente pudessem acontecer em escolas da cidade. É tudo isso depois dos comerciais. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira da notícia. As lojas TED estão com uma super venda em homenagem ao Dia das Mães, com novidades incríveis e preços imbatíveis. Lindas canecas de porcelana na caixa, só R$19,99. Almofada estampada com zíper, só R$13,99. Cortina para box, só R$14,99. Toalha de banho, apenas R$13,99. Esponja mágica, só R$1,49 cada. Super venda em homenagem ao Dia das Mães nas lojas TED, em todo o Vale do Paraíba e Caraguá. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular. Aposentados, pensionistas, venhamos ter a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora. Além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. Mix. Muito carinho e tradição, exames com precisão. Cuidar de você sempre foi nossa missão. Cuidar de você, laboratório aqui. FG Laboratório. Matriz,
Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. 106.7. 28 de abril é o dia do sorteio do Plano Mútuo Medic Central. São brindes como ferro elétrico, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, aquecedor, aspirador de pó, bicicleta e micro-ondas. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de abril, o sorteio será uma TV Smart 32 polegadas. E enviando mensagem no dia do sorteio, você também estará concorrendo a vários brindes. Plano Mútuo Medic Central, com você em todos os momentos. Siga a Mix no Instagram. Mix 106.7. É mega coração, é mega pra toda família. A Mega Farma de bom, é mega nos preços bons, é mega no desconto também. Enquanto você precisar, salva sua saúde. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Mix no TikTok, @Rádio Mix 106.7. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-9-7402-4064. Essa sua música hashtag XFM Brasil. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Seta Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai Zero. Viu como é fácil? Compra a Seta Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Seta no site hyundai.com.br. Jornal da Mix, na mira da notícia. Muito bem, já estamos de volta, exatamente 6 horas da manhã, mais 26 minutos. Cumprimentar aqui o pessoal do Facebook, falamos nela, ela apareceu, Beto, você viu? É a Fiinha Feitosa, obrigado Fiinha pela audiência, Dona Maria Ortiz, aqui também o Elson, a Cecília. Você que está acompanhando o nosso programa, por favor, compartilhe a nossa transmissão. Marco Ará. E a Maria Célia também, lá da Imunocenter, vacinas acompanhando. Bom dia, Maria Célia. Muito bem, olha, vamos aqui algumas informações rápidas da polícia. 2 homens foram presos após agredirem um senhor na tarde do último domingo em uma das ruas do bairro Jardim Aeroporto, aqui em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. De acordo com a polícia militar, as equipes, ao chegarem no local, se depararam com a vítima inconsciente caída na calçada e com ferimentos na região da cabeça. Testemunhas disseram à polícia que 2 homens teriam agredido a vítima e ainda estavam nas proximidades. Os agentes, após coletarem as características dos suspeitos, conseguiram encontrar e abordar os autores da agressão. Na abordagem, nada ilícito havia com os dois, porém, foi feito uso de algemas, tendo em vista que ambos estavam muito alterados e aparentemente sob efeitos de álcool ou de drogas. A polícia permaneceu preservando o local até a chegada do SAMU, que socorreu a vítima em estado grave para a UPA. Já em contato na unidade hospitalar, o médico informou que a vítima teria que realizar uma cirurgia na cabeça e ficaria em observação. Caramba, hein? Bater na pessoa assim? Meu Deus.
Deus do céu. Sabe aquele caso daquela senhora também que foi atropelada em Aparecida, João Lembro, Beto? Então, lembro. pois é, ela faleceu na manhã de ontem. Puxa vida. Puxa vida, né? Uma senhora de 79 anos que havia sido atropelada por um caminhão basculante desgovernado na noite da última quinta-feira lá em Aparecida. A fatalidade ocorreu na semana passada quando o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Ela foi internada, mas infelizmente ontem não resistiu e também acabou perdendo a sua vida. Isso parece história de pescador, mas não é. Ontem, segunda-feira, em Caçapava, um pescador encontrou uma bomba no Rio Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, ele encontrou a bomba quando estava pescando próximo da ponte que dá acesso ao bairro Vila Menino Jesus. Após encontrar o artefato, o homem acionou a polícia, que interditou a via para garantir a segurança dos moradores, pois as equipes não sabiam qual o potencial explosivo daquela bomba. No início da noite, equipes do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, fez a detonação da bomba e a via foi liberada para motoristas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As equipes ainda não têm informações sobre a origem deste artefato. Deve ser da Revolução, né? Ah, deve ser. Muito bem, por falar em revolução, tá aqui o Bueno conversando com a gente e nos desejando um bom dia. Bom dia para você, meu amigo Bueno. Ele esteve aqui a semana passada, acho que foi na sexta-feira, né? Foi no aniversário do João. No aniversário, ele veio dar um abraço no João. Exato. E ele falou que está à disposição qualquer dia, ele volta aqui, que tá uma correria tremenda, porque tá todo vapor o trabalho aí do nosso aeroporto. Pois é, há uma informação também bastante curiosa, para dizer o mínimo, foi um boletim de ocorrência que foi registrado na Polícia Civil, lá na seccional, neste sábado, e agora foi divulgado para nós da imprensa, porque duas pessoas, pelo menos pelas informações que nós temos, foram acusadas indevidamente de furto por uma loja localizada no centro da cidade de Cruzeiro. As vítimas relataram que estavam pelo centro da cidade para fazer compra de roupas, quando adentraram em uma loja localizada na rua Major Hermógenes. Após olharem as mercadorias, saíram da loja sem comprar nada. Momento este em que a proprietária da loja saiu gritando na rua, acusando que havia sumido uma calça e queria chamar a polícia militar, acusando então essas duas pessoas de furto. As vítimas informaram que a calça estava na loja e a proprietária retornou ao estabelecimento e encontrou a peça que ela estava gritando e procurando por lá. Diante deste constrangimento, um boletim de ocorrência por calúnia foi registrado lá na seccional de Cruzeiro e agora o caso vai ser levado para o juizado de pequenas causas, pelo menos eu acredito aqui, para danos morais. Tem que perceber certinho se a pessoa está roubando ou não, para não acusar falsamente, né? É coisa chata, né? É o mesmo que aconteceu com aquelas duas que foram presas lá na Alemanha. Já chegaram ao Brasil, foram liberadas, mas é o caso. E por sinal, você que vai viajar, muito cuidado com as bagagens, porque descobriu-se essa modalidade nos aeroportos, principalmente nos aeroportos internacionais. O pessoal troca a etiqueta da sua mala. Muito bem, agora são 6 horas mais 31 minutos. Olha, gente, que informação positiva nós vamos passar agora para vocês em relação a estes boatos, estes fake news que foram aí plantados, né, principalmente pelas redes sociais, dando conta de que possíveis atentados poderiam acontecer nas escolas aqui em Guaratinguetá e também em toda a nossa região. Mas trazendo aqui para a nossa cidade, nós temos aqui a seguinte informação. João, se você me permitir, nós temos aqui o documento, né, que foi encaminhado para toda a imprensa em relação ao que a Polícia Civil aqui de Guaratinguetá conseguiu descobrir. Diz aqui, segundo informações, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da Delegacia Seccional de Guaratinguetá, iniciou no dia 11 de abril uma investigação com o objetivo de identificar os responsáveis pela criação dos perfis nas redes sociais com ameaças de massacres na cidade. Por meio de recursos investigatórios tecnológicos, foi possível identificar 2 suspeitos e, através de provas reunidas, na segunda-feira, portanto ontem, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária. Trata-se de um homem que foi preso e confessou ter sido responsável pela criação de um dos perfis que promoviam a violência.
A investigação comprovou também que outro perfil de conteúdo ameaçador foi criado por um adolescente de 12 anos que confessou a sua responsabilidade. Ainda segundo informações, a menor de idade foi ouvida na presença da sua mãe pelo delegado de polícia responsável pelos trabalhos investigativos e foi liberada posteriormente. Porém, o caso foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude. Em conclusão, vale registrar que, ao menos por hora, as investigações não identificaram quaisquer informações sobre um possível ataque na região e os envolvidos afirmaram que tudo seria apenas uma brincadeira. A Polícia Civil seguirá investigando o caso para verificar o envolvimento de outras pessoas. Do mesmo modo, perfis em redes sociais com conteúdos semelhantes também estão sendo apurados no intuito de identificar os seus criadores. Essas notas, essa nota, ela foi postada pela Delegacia Civil aqui de Guaratinguetá, onde conseguiu obter êxito em identificar um homem, né, de 27 anos, 23 anos, muito obrigado, e uma adolescente de apenas 12 anos, e que acabaram confessando que foram, que colocaram nas suas redes sociais possíveis ataques às escolas de Guaratinguetá. Mas depois, quando foram investigados, né, e houve lá digamos assim, uma audiência entre a polícia e eles, obviamente disseram que tratava-se apenas de uma brincadeira de mau gosto. Mas, de qualquer modo, importante esta informação, porque, a princípio, o que nós temos que ter, é lógico que existe uma grande preocupação por parte dos pais, inclusive hoje vai haver uma audiência pública na Câmara Municipal, daqui a pouco nós vamos colocar o vídeo aí do Pedro Sanini convidando as pessoas para poder participar. Está havendo essa mobilização por parte da polícia, que é bastante importante, no sentido de identificar estes possíveis fake news. Então, isso já é um ponto relativamente positivo. Fora os demais, que tanto a prefeitura como também as demais autoridades estão tentando intensificar no sentido de precaver tais atitudes que possivelmente possam vir a acontecer. Então, é um fato positivo que chama a atenção e nos demonstra claramente que tanto a Polícia Civil como também a Polícia Militar não estão dormindo em relação a este caso. Isso é bastante importante, meus queridos amigos. Não tenha dúvida, 23 anos de idade é um cavalão, sabe muito bem o que ele está fazendo, não é verdade? Uma criança de 12 anos, até dá pra gente pensar, é uma menina, uma mocinha de 12 anos, foi com a mãe, inclusive conduzida pelos policiais com muita educação, como não poderia ser diferente, inclusive, e agora esse jovem de 23 anos aí, ele permaneceu à disposição da justiça. Ele não foi liberado, não, embora tenha confessado. O cidadão, né, Beto, para ter uma ideia brilhante dessas, assim, no mínimo é um desocupado, né, um vagabundo, porque já dizia aquele velho ditado que a minha avó falava para mim, e ainda fala, que é o seguinte: cabeça vazia, oficina do coisa ruim. Então, no mínimo, um desocupado, não é verdade? É verdade. Inclusive, as pessoas que pensam que não tem como descobrir, a polícia agora tem, né, principalmente a Polícia Civil, tem uma área somente para descobrir e fazer investigações nesse sentido, porque as fake news estão por aí e tem que se punir mesmo um cidadão desse. Como você falou, João, se tivesse trabalhando não teria tempo de ficar fazendo essas coisas, né? Então tem mesmo que dar uma ferrada num cara desse, porque é realmente vagabundo, essa é a palavra correta, vagabundo. Por falar em polícia, quem já mandou aqui, está nos ouvindo, é o nosso amigo Cláudio Fagundes, já está ali. Lá. Ponto, mandar um abraço para quem? Não. Cláudio, ele falou em falar em polícia, não em vagabundo. Em falar em polícia, tá louco? Cláudio olha, o Cláudio trabalha desde criança, família de
de policiais. Tem sangue policial, né, a família Fagundes? Pois é, mas lá em Cruzeiro a coisa tá diferente, né? Mas espera só um pouquinho, João, antes de ir para Cruzeiro. Sim. Me permita, por favor, trazer ainda mais alguns complementos em relação aqui a Guaratinguetá. Mais uma vez, parabenizando a Polícia Civil e a Polícia Militar, que não estão medindo esforços para tentar chegar a estes autores destas fake news, dessas informações inverídicas e que está, sem dúvida nenhuma, colocando em sobreaviso não só as autoridades, como também os pais. Eu participo, o João deve participar também, não sei se o Beto participa, de um grupo que foi montado destes pais que estão aí bastante preocupados com estas situações e que já chegam a mais de 1.000 pessoas, ou seja, são mais de 1.000 pessoas, né, pais e mães que estão preocupados todos os dias postando aí mensagens neste grupo de WhatsApp, preocupados com esse tipo de situação. Então vejam, senhores, que o efeito destas informações negativas, a que pé ele chega, ao ponto de deixar todo mundo preocupado. O pai e a mãe ficam preocupados em permitir, inclusive, até que as crianças possam frequentar as salas de aula. Como foi também divulgado alguns dias atrás, que no dia 20 agora de abril seria o dia D de massacres aqui na nossa região, coisa que, obviamente, não vai acontecer. Mas, por outro lado, indo agora para a cidade de Cruzeiro, meu amigo Beto e também João Vitor, a Prefeitura de Cruzeiro decretou o cancelamento de aulas no dia 20 de abril na cidade. Quinta-feira. A Prefeitura de Cruzeiro, através do prefeito Tales, aprovou na última sexta-feira o decreto número 66, que dispõe sobre a suspensão das atividades escolares nas redes municipais, estaduais e particulares no âmbito do município no dia 20 de abril de 2023. O decreto tem como finalidade tranquilizar os alunos, pais, professores, servidores, funcionários e a população em contraponto às notícias que, mesmo falsas, têm gerado insegurança em toda a população. De acordo com o decreto, para as instituições superior, também é recomendável a suspensão de aulas no mesmo dia. Ainda de acordo com o decreto, as escolas deverão, neste dia, realizar ações de capacitação, treinamento, orientação e campanhas que objetivem a conscientização e a formação de seus agentes para o enfrentamento e prevenção de eventuais ações que possam colocar em risco a integridade dos estudantes e de todos aqueles que frequentam o ambiente escolar. Então, foi uma decisão tomada pelo prefeito da cidade de Cruzeiro. Na minha opinião e também no meu conhecimento, é o primeiro prefeito que toma uma iniciativa como essa. Não sei se as demais cidades da nossa região já tomaram também uma iniciativa de baixarem esse decreto, inviabilizando o dia normal, o dia letivo nas escolas municipais, estaduais e também particulares de suas cidades. Pode ser que depois do anúncio deste decreto, alguns outros prefeitos também tomem essa atitude, né? Aí fica aqui um questionamento: será que o prefeito de Cruzeiro tomou a atitude correta ou talvez não tenha tomado a atitude correta? O que vocês pensam desse decreto do prefeito Tales da cidade de Cruzeiro? Foi uma atitude correta ou uma atitude precipitada ou talvez uma atitude que não deveria acontecer? Na verdade, olha, um especialista em segurança poderia nos trazer algo mais sólido. Entretanto, é nossa função fazer o comentário sobre as notícias do dia a dia. Eu me reservo ao direito de dizer apenas o seguinte: cada prefeito sabe aonde aperta o seu calo. Se o prefeito Tales Gabriel estava com medo, com receio, optou por tranquilizar a população, ótimo. A criançada agradece, porque dia 21, sexta-feira, é feriado, então já emenda quinta, sexta, sábado, domingo, é quase que férias. Isso, de fato, não impediria que algum ataque acontecesse na escola. Hoje, por exemplo, o lobo solitário que cometeria algum ataque em Cruzeiro, diante dessa notícia, ele fala: bom, então eu vou fazer o ataque agora, quarta-feira, já que quinta a escola vai estar fechada. Ou não, vou fazê-lo na segunda-feira. Então isso acaba não surtindo o efeito esperado, não é verdade? Que seria trazer de fato a segurança para a criançada que vai para a escola. Pois é, mas eu acho que ele acertou, Marco. Eu acho que ele acertou porque é melhor você pecar por excesso e fazer do que pecar pela omissão.
Exato. E você acabou trazendo uma frase, né, que é bastante positiva no fato de você deixar de pecar, né, pelo excesso e pela omissão, né? Uhum. É bastante prudente isso, mesmo porque vai que amanhã depois, dia 20, né, acontece alguma coisa e aí o que vai ser dito pela população e principalmente pelos pais? Tá vendo, ó? Sabia que tinha informação, né? Em que pese que a gente saiba que sejam fake news, mas aí fica sempre aquele pensamento, né? Já sabia que ia acontecer, por que não tomou nenhum tipo de iniciativa? E por outro lado, eu acho que o prefeito de Cruzeiro, ele acabou apenas ratificando uma atitude que já ia ser tomada. Porque conversando com um ou com outro, né? Todos praticamente já me disseram, com aqueles que eu conversei, olha, dia 20 eu não vou levar meus filhos na escola. Então, eu acho que o prefeito de Cruzeiro ele tomou uma atitude que praticamente já iria acontecer. Uhum. Ele simplesmente formalizou, ratificou uma atitude que a maioria dos pais iria tomar, ou seja, não permitindo que os seus filhos fossem à aula no dia 20. Eu digo isso porque tenho uma filha em idade escolar e já havia este comentário na escola que ela estuda, que realmente no dia 20 ninguém iria à aula. Se a Talvez moda pega, um ou outro, porque seria normal, né, um dia normal. Agora, com essa decretação do prefeito Tales em Cruzeiro, todas as escolas elas estarão fechadas. Então, eu acredito que ele esteja apenas ratificando uma atitude que praticamente quase todos os pais já iriam tomar. olha, na minha época, quando eu estudava lá no Clotilde Aiello Rocha, no bairro do Pingo de Ouro, eu vou dizer pra você, isso aí chamava paredão. Todo Paredão, mundo, paredão, exatamente. olha, nós não vamos pra aula. Aliás, Paredão. esta jovem de 12 anos, segundo as informações que eu obtive, ela no seu depoimento, ela disse que ela fomentou isso, ela publicou isso nas suas redes sociais, justamente para formar um paredão, para que eles não estavam com vontade de ir à escola, então ela acabou postando isso justamente para fomentar um paredão, já que na sexta-feira não haverá aula em virtude do feriado de sexta-feira. Só não vou fazer o comentário que eu queria fazer, porque é menor de idade. Exatamente. Então, segundo as informações, desde essa criança. foi uma declaração dada por esta jovem de apenas 12 anos, que acabou sendo aí identificada pela Polícia Civil e que teria, né, cometido esse tipo de fake news nas suas redes sociais. Precisa de um corretivo muito bem dado, porque pau que Exatamente. nasce torto se endireita assim, viu? Com certeza. Basta só um corretivo, 6h45. Muito O bem. que não pode, o que não pode é realmente virar um círculo vicioso, né? É. O aluno vai ter uma prova lá, não estudou, então ele vai querer viajar tal, ele inventa alguma coisa para não ter aula. Temos que ter muito cuidado com isso. Mas tudo isso nos faz crer, infelizmente, das fragilidades que nós temos hoje em relação às nossas escolas, às nossas creches, né? Todo mundo sabe dessa fragilidade, porque nós não temos creches bem fechadas, nós não temos escolas bem fechadas, isso a nível municipal, a nível estadual e até federal. Não temos câmeras de monitoramento na maioria das escolas, na maioria das creches, não temos seguranças. Então, mostra, sem dúvida nenhuma, uma fragilidade, né? Por que, de repente, eles não dizem que vão cometer esse tipo de atentado, né? Por exemplo, no Congresso Nacional? Porque lá tem toda uma fiscalização, não é verdade? Embora isso tenha acontecido no dia 8 de janeiro, mas de uma forma atípica, a gente sabe realmente o que aconteceu, não vamos entrar aqui no mérito desta questão. Mas mostra, sem dúvida nenhuma, uma fragilidade que apenas uma notícia, uma mentira, ela propagada através das redes sociais, como diria um velho ditado, onde a notícia divulgada várias vezes acaba se tornando verdade, e é isso que infelizmente está acontecendo através das redes sociais no que tange a estes possíveis ataques em relação às nossas escolas. Mas para a gente poder finalizar também esta questão, o presidente da Câmara de Guaratinguetá, você vai soltar lá, João, o nosso querido amigo, o vereador Pedro Sanini, presidente da Câmara, ele fez uma postagem ontem através das redes sociais e nós fazemos questão aqui de reproduzir, porque trata-se de um convite do presidente da Câmara, o Pedro Sanini, no sentido de que hoje, a partir das 18 horas, haverá uma audiência pública no Legislativo com a presença de autoridades, da população, de pais, para poderem justamente fomentar as informações positivas em relação a estes possíveis ataques que realmente não vão acontecer porque tratam-se de fake news. Vamos aqui, então, portanto, a informação do vereador Pedro Sanini. Olá, pessoal, estamos aqui na Câmara ainda, são
9h10 da noite, acabou de terminar há pouco a sessão ordinária, continuamos preparando a audiência pública de amanhã, é um tema que está preocupando toda a população de Guaratinguetá, por isso eu fiz questão de convidar a população, convidar as autoridades competentes, para a gente traçar as possíveis decisões em conjunto, para que a gente tenha um melhor caminho nessa situação, que é muito preocupante, eu entendo a situação, e sei da preocupação, que é perfeitamente compreensível, para a gente ter um diagnóstico, um raio-x, para saber o que pode ser feito de fato a curto prazo, tá bom, gente? A esta situação aqui no nosso município, ele não perdeu tempo já no mesmo dia onde os pais estavam presentes lá na Câmara, fazendo as suas reivindicações, cobrando naturalmente posicionamentos dos senhores vereadores. O Pedro Sanini, sem perda de tempo, já havia anunciado desta convocação, né, para autoridades nesta audiência pública, para poder dar aí toda a informação necessária aos nossos queridos amigos pais de alunos aqui de Guaratinguetá. Cumprimento, portanto, aqui o vereador Pedro Sanini e os demais vereadores também, que com certeza estarão presentes hoje lá nesta audiência pública às 18 horas. Você que é interessado, quer saber mais informações, quer dar a sua parcela de contribuição, por favor, esteja presente hoje na Câmara Municipal a partir das 18 horas. Principalmente você que é ativista de Facebook, que fica escrevendo comentários, se formou em segurança pública pelo Instituto Universal Brasileiro, vá lá hoje na Câmara Municipal ser útil para a sociedade. Só não vá aqueles que se utilizam das suas redes sociais para tentar aumentar o número de pessoas alcançadas, né, com as suas publicações, visando as eleições do ano que vem para vereador, para vice-prefeito, para prefeito, e que se utilizam desse mecanismo nojento, né, como diria o meu amigo Júlio aqui da lanchonete, canalha, né, um argumento canalha para poder conseguir seguidores nas suas redes sociais com essas mentiras que são colocadas. Esses não deveriam comparecer hoje na Câmara Municipal, mas com certeza vão estar lá, viu, João? Vão estar lá filmando, tentando buscar alguma informação que possa dar a eles alguma conotação positiva nas suas redes sociais para que possam aparecer, coisa e tal, patati, patatá, como diz o meu amigo João Vitor. Então, eles acabam aparecendo também para poder tirarem as suas vantagenzinhas políticas no futuro. Interessante que tem pessoas que, sabe, não tem desconfiômetro, esta é a palavra correta. Eu não sei como é que acham tempo de o dia inteiro ficar postando coisas e mandando. Inclusive tem um que manda todo dia para mim aqui, é cedo, à tarde, à noite, é durante todo o dia. Pô, você não trabalha não, meu, pelo amor de Deus. Chega, aqui, olha, hoje, inclusive, não precisa mandar mais nada não, tá ótimo já, obviamente tá nos ouvindo. Aqui o Tarcísio Teodoro, o alemão da bola, ele diz aqui, bom dia, Marco, João e Beto, eles não falam em entrar na USP em Lorena, sabe por quê? Lá tem armas, lá tem seguranças armados, lá eles não dizem em entrar. Pensa duas vezes, exatamente. Né? Eventualmente pode aparecer um louco retardado aí. Tem muito menos fragilidade, mas pensam duas vezes. Aqui o Zé Newton conversa com a gente. Diga lá, Passinho. Bom dia para você. João Vitor, Beto Couto e todos aí da rádio. Fala, Zé. É o seguinte, todo ano eu observava que o pessoal que fazia caminhada de Santos Expedito jogava garrafa PET, garrafa d'água, a beirada da rodovia ficava um lixo. Esse ano o pessoal tá de parabéns. Não tem garrafa de caminhada, tem lixo pra rodovia, que é outros porcos que jogam. Sim. Mas o pessoal dá caminhada, pelo menos nos 3 quilômetros que eu caminho aqui, ó, tá chique. Não tem sujeira. Parabéns pro pessoal que organizou a caminhada de Santos Expedito aí. Beleza, tá certo. Beleza. Por sinal, amanhã é dia de Santos Expedito. É amanhã. Então, muitas pessoas sobem a serra. Nós tínhamos, não sei se ainda teremos aí pessoas que vão na caminhada realmente. Saiu um grupo muito grande todos os anos. Saiu um grupo ali da Pedreira, debaixo do viaduto. Temos um grupo que sai lá de Aparecida também, comandados aí pelo João Major. Não sei se esse ano vai acontecer novamente, né? Mas é tradicional já irem até o santuário, porque lá é santuário, o pessoal fala igreja de Santos Expedito, lá
parece que é um dos primeiros santuários do Brasil de Santo Expedito. Pois é legal, né? O pessoal faz a caminhada, vai rezando, eles vão conversando coisas boas, é um momento também para reflexão durante essa caminhada, porque eu tenho as minhas dúvidas, sabe, ô Beto Couto? Porque o negócio é o seguinte, você acha que o santo quer ver mesmo você se matando para ir lá no final da Rocinha para poder fazer uma oração? Vá de carro, vá de ônibus, depois faça uma caridade em nome deste santo, mas sem botar na internet, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. A mesma coisa, Nossa Senhora Aparecida, quando eu trabalhava lá, eu vi as pessoas de joelhos cruzando aquela passarela que tem lá. Será que Nossa Senhora gosta de ver você sofrendo, machucando o seu joelho por causa disso? Claro que não. Faça uma caridade em nome de Nossa Senhora. Eu acho que ela vai ficar muito mais feliz e vai surtir um efeito muito maior na vida do outro, porque nós, vocês me corrijam, eu acho que nós, enquanto pessoa, enquanto ser humano, estamos aqui para fazer a diferença na vida do outro. A gente vive a nossa vida, a gente corre atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas temos que fazer a diferença na vida do outro. E, se possível, uma diferença positiva, não é mesmo? Que ia muito lá nessa caminhada de Santo Expedito, todos os anos, praticamente, eu encontrava com ela lá no Santuário de Santo Expedito, era a nossa saudosa Maria Helena, que era porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense, um dos primeiros destaques do carnaval em termos de porta-bandeira no Brasil. Ela vinha todos os anos lá, inclusive foi trazida pelo Carioca e pela Beth, né, lá do Tamandaré. Eles que são muito amigos, e eu fiz amizade com a Maria Helena justamente através do Carioca e da Beth, e ela todos os anos, enquanto estava viva, fazia questão de vir do Rio de Janeiro aqui para o Santuário de Santo Expedito. Pois é, mas o pagamento dessas promessas, né? Não, a promessa a gente cumpre. Dívida que a gente paga. Então, exato. Então, o cumprimento dessas promessas, né? Isso já é uma tradição do povo brasileiro. Tem hora que eu pareço velho falando, de 80 anos, na verdade. Mas é uma tradição já do povo brasileiro, e vai ser um tanto quanto difícil você tirar essa tradição católica, principalmente, que o povo brasileiro acaba tendo, né? Quem que na sua vida, né? Não fez uma promessa de ir a pé até Aparecida, quem mora aqui em Guaratinguetá. Né? Eu fiz uma promessa dessa há muitos anos atrás, acabei não cumprindo naquela data marcada, mas depois cumpri. Então, fica, sem dúvida nenhuma, essa situação, né, de se manter essa cultura, né, que as pessoas acabam tendo. Nós temos que respeitar a cultura de cada um e o pensamento de cada um. É que quando o calo aperta, quando a gente não tem mais para onde correr, para quem reclamar... Nossa Senhora, né? Aí é Nossa Senhora, Santo Expedito, São Benedito. O fato das pessoas fazerem esses sacrifícios é o fato de que eles... primeiro é o fator atlético. As pessoas querem, inclusive, fazer exercício, até aí tudo bem. Agora, o outro fato é que as pessoas acham que, através do sofrimento, você chega mais próximo a Deus. Pois é, mas com todo respeito, né, a quem pratica esse tipo, né, de atitude, nada contra, mas é tão simples. Se você quer obter algum êxito, né, é só levantar o seu pensamento a Deus, pedir a Ele, aonde você estiver, conversar com Ele, ali naquela conversinha de pé com orelha, né? De pé na orelha mesmo, conversar de pertinho com Deus, pedir a Ele, colocar as suas ponderações, porque Ele te conhece, gente, Ele te conhece. Aliás, eu tenho Não precisa de intermediário. É bíblico, né? Pedis e receberás. Exatamente, eu tenho inclusive até aqui Falou na minha pastor página. Beto. Mas tem que fazer por merecer. Olha aqui, eu tenho até na página aqui do meu Facebook, olha, mais de 7 bilhões de vozes no mundo, e Deus não, deixa eu ver o que eu coloco aqui, e Deus... rapaz, agora aqui, não confunde em ouvir a sua. E é uma grande verdade, né? São mais de 7 bilhões de vozes no mundo, e Deus não confunde ao ouvir a sua, ou seja, o seu pedido. Então, é só você elevar seu pensamento a Deus, conversar com Ele, aonde você estiver, principalmente no horário noturno, de madrugada, acorde, né? Coloque ali os seus joelhos no chão, peça a Ele, que com certeza Ele vai te ouvir, desde que seja um pedido fiel,
desde que você esteja ali com o pensamento positivo nesse sentido. Aqui o pessoal tá participando com a gente, é o Maurício Cavalheiro. Maurício Cavalheiro é o motorista do homem, né? O Maurício, olha, toma cuidado com ele que é gente boa, viu? Bom dia, presidente. É pra mim isso aqui. Vou falar um negócio legal aqui agora. Dágila de Fátima, bom dia a todos aqui, a cidadã do samba. Cidadã samba. Obrigado, Dadá, pela audiência. Deixa eu vender meu peixe nesta sexta-feira. Atenção, atenção, porque o Joãozinho vai falar. Nesta sexta-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, vai acontecer lá em Bonecos Cobiçados a Noite das Pizzas, que você pode adquirir a sua pizza. Custa apenas R$25 ou 2 por R$40. As pizzas, aquelas de 35 centímetros, não é aquela pizza em miniatura não, viu? É uma pizza bem caprichada, e que você vai levar para assar na sua casa, tá bom? Pode assar na hora que quiser, no momento que quiser. Se quiser, bota no congelador, assa no outro dia, tá bom? É a Noite de Pizzas, que vai acontecer em Bonecos Cobiçados nesta sexta-feira, dia 21. João, quero comprar a minha pizza, quero reservar a minha. Pode mandar mensagem aqui, ó, no meu Facebook, tá bom? Manda mensagem aqui no Facebook ou no meu WhatsApp particular, tá bom? Que a gente faz essa pizza chegar em você, com o patrocínio de Serra Mar, os produtos de qualidade, sempre na mesa da nossa família, são os produtos da Serra Mar. Eu já encomendei a minha para Circe, a Circe mandou uma mensagem, eu já deixei a minha encomendada, calabresa. Então não adianta eu deixar aqui contigo, né? Não, já estou mandando o recado direto. E tem um detalhe também, se você não quiser ganhar a pizza, é só fazer uma aposta com o Cláudio que você ganha todas. Então, né, rapaz, tá sumido, o Cláudio ficou bravo aqui. Cláudio já encomendou a dele? Não, ele não encomendou. Ô João, antes de irmos aqui para o intervalo, o Chico também interage aqui conosco sobre esse assunto. Diga lá, Chico, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. Olha, vocês estão falando aí numa parte que, se a gente for entrar em discussão, dá uns 10 programas, né, a parte religiosa. Mas é o seguinte, antigamente as pessoas faziam mais sacrifício, faziam mais jejum, não comiam carnes nas quaresma inteira, mas o povo era bem melhor do que é hoje. Vocês podem prestar atenção, há 40, 50 anos atrás, como o povo tinha mais fé, rezava mais, ia mais nas igrejas, e olha, a violência não era tanto igual é agora. Então, e a questão do sacrifício, a questão do exemplo dos santos, muitos santos se sacrificaram também. E o exemplo maior é Jesus, né? Deixou ser pregado numa cruz, sendo filho de Deus, sacrifício maior que esse. Então, o povo tem isso na cabeça. Fazer um jejum, caminhar, isso também não mata ninguém, não. E Deus agradece, sim. Com certeza, Deus conhece o coração de cada um. Cada um do seu jeito, buscando a Deus, né? Mas se a violência existe hoje, do jeito que tá feia a coisa, é porque o povo deixou de rezar. É verdade, deixou de rezar e deixou de ter Deus dentro do seu coração. Olha, quem tem Deus não comete a maioria dessas atitudes que muitos acabam cometendo. Olha, mas se rezar resolvesse, muita coisa estaria resolvida. Uma vez eu tinha uma amiga que trabalhava na prefeitura comigo, eu era guardinha, ela desmaiou no trabalho, fomos socorrê-la e perguntamos o que aconteceu. Ela disse, estou de jejum e passei mal. Então, olha, você toma cuidado, viu? Porque algumas pessoas fazem jejum para se aproximar de Deus e podem acabar apertando a mão dele. Então, faça tudo com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque nenhum Deus, Nossa Senhora, Santo, quer te ver mal, quer te ver doente. Muito bem, 7h01, o melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Nós vamos ao nosso break do intervalo comercial, voltamos já com mais informações para vocês. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira da notícia. É mega pra coração, é mega pra toda a família, a mega farma de bom, é mega nos preços bons, é mega no desconto também, enquanto você precisar. Sua saúde. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Se inscreva no canal Mix no YouTube. Mix 106,7 FM. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings,
condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg Zeladoria Patrimonial 12 97402 4064. 106.7. As lojas TED estão com uma super venda em homenagem ao Dia das Mães, com novidades incríveis e preços imbatíveis. Meia soquete só R$ 6,99. Travesseiro Flowers R$ 19,99. Cortina de pia R$ 9,99. Bolo recheado R$ 6,99. E a TED tem muito mais. Balança de banheiro e de cozinha, toalhas de banho e rosto, jogos de copos, canecas de porcelana, porta-retratos e travesseiros. Super venda em homenagem ao Dia das Mães das lojas TED, em todo o Vale do Paraíba e Caraguá. Acesse radiomixfm.com.br. Aposentados, pensionistas, venham fazer a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo, só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. 106.7. Mix. Muito carinho e tradição. Exames com precisão. Cuidar de você sempre foi nossa missão. Cuidar de você. Laboratório aqui. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. Curta Mix no Facebook, facebook.com/Mix 106.7. 28 de abril é o dia do sorteio do Plano Mútuo Medic Central. São brindes como ferro elétrico, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, aquecedor, aspirador de pó, bicicleta e micro-ondas. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de abril, o sorteio será uma TV Smart 32 polegadas. E enviando mensagem no dia do sorteio, você também estará concorrendo a vários brindes. Plano Mútuo Medic Central, com você em todos os momentos. 106.7. Mix. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Seta Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções. Quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra a Seta Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Seta no site hyundai.com.br. Você está ouvindo o Jornal na mira da notícia. Legal, agora são 7h mais 6. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soli. Vou mandar um abraço aqui pro Osmar, né? Osmar que lá de Moreira César, que todos os dias está também aqui na nossa companhia. Um bom dia para você, viu, Osmar? Um abraço. Tava meio sumido, hein? Tava meio sumindo. Obrigado aí pela sua parceria e também pela sua audiência de todos os dias aqui no nosso jornalismo através da Rádio Mix FM.
Agora são 7h mais 6 minutos. Nós vamos começar a conversar a partir de agora de um assunto bastante importante e que vem repercutindo já há muitos anos aqui em toda a nossa região, que trata-se de um dia específico para poder atender a população em vários aspectos da cidade. Nós temos esta participação em várias cidades aqui da nossa região, como eu já disse, e no dia 29 agora de abril, no finalzinho do mês agora, sem ser neste sábado, já no próximo sábado, nós teremos aqui em Guaratinguetá também a presença do Dia S. O que é o Dia S? Quem vai explicar para a gente é justamente a irmã Nazaré, aliás, a irmã Zenilde, né, que está acompanhada aqui também da Nazaré, para que a gente possa saber o que é o Dia S. A irmã Zenilde, ela é a vice-reitora da Unifateia, em Lorena, e a Unifateia realiza todos os anos estes eventos aqui na nossa região. E no dia 29 será aqui em Guaratinguetá. É com a irmã que nós conversamos a partir de agora. Irmã, muito bom dia, seja bem-vinda aqui no jornalismo da Rádio Mix FM. Bom dia, senhora. Bom dia, Marcos. Bom dia também a todos que nos escutam aqui por essa emissora. Irmã, conta pra gente o que é o Dia S, o que representa para a Unifateia e, consequentemente, para a população de cada cidade. O Dia S, ele nasce da necessidade que nós tínhamos ali no tempo de pandemia, ao retorno das atividades. Sim. E com essa busca deste retorno, nós, como uma instituição que trabalhamos com a saúde, nós entendemos que nós tínhamos uma missão naquele momento, ajudar a voltar ao convívio social de uma forma diferente, cuidando da vida. Então, o grande chamado do Dia S é esse cuidado com a vida, através do quê? Da solidariedade, através dos serviços prestados à população, de forma gratuita, é onde a gente vive, faz essa experiência da solidariedade. Mas sempre com essa intenção de que o Dia S seja uma chamada de uma nova consciência, para que a gente não esqueça de que nós passamos pelo tempo de pandemia. E este tempo de pandemia foi aquele convite para que a gente pudesse a não voltar ao nosso antigo normal, mas viver de uma forma diferente, mais consciente. Cuidar sim da vida aqui que nos interpela, que é a vida que vivemos essa fronteira nesse período, né, da nossa existência, mas cuidarmos daquilo que traz qualidade para essa vida. Então, o Dia S é o dia da solidariedade, de uma nova consciência, da saúde, da sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, para que a gente continue a viver. Dia S é tudo aquilo que chama uma nova consciência, um novo sentido e que traz as melhores, o melhor do S, ele vem condensado ali. E também S de salesianidade, porque a Unifateia pertence às irmãs salesianas. Exatamente. Olha, a Covid, lógico, que trouxe pra gente muita desgraça, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram aí acamadas, coisa e tal, desespero entre as famílias em todo o nosso planeta, mas por outro lado acabou também nos trazendo a oportunidade de descobrirmos, talvez, fatos, né, e também atitudes que poderíamos tomar, como é o caso, por exemplo, desse Dia S, que foi criado justamente no período da pandemia, como a senhora disse, para poder tentar ajudar as pessoas em momentos difíceis pelos quais nós todos estávamos passando, né, irmã? Quais as atividades também que são desenvolvidas no evento? Então, é exatamente essa questão do Dia S que traz essa chamada de uma nova consciência e que nós já estamos aí na 13ª edição pelo Vale aqui do Paraíba, que em Guaratinguetá é a 3ª edição. Que será realizada. Que será realizada agora, no dia 29, das 9 horas às 13 horas, onde ali terão várias atividades. É feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, e tem sempre os apoiadores, né, os meios de comunicação, a Rádio Mix, a Rádio Máxima, enfim, os meios de comunicação também sempre apoiam este evento. Então, quais são as atividades que tem? Todas as atividades, elas são as mais abrangentes possíveis no sentido de cuidado com a vida. Então, a saúde, nós estaremos aqui com as nossas equipes de saúde, enfermagem, farmácia, estética e cosméticas, que vão prestar serviço para a população. Então, a acupuntura, as atividades integrativas, de repente, a pessoa quer fazer uma massagem rápida. A estética trabalha muito com pontos, tanto nas mãos quanto
massagens no corpo onde favoreça esse bem-estar e esse autoconhecimento, este autocuidado, aferição, né, de pressão. Então, todas essas atividades voltadas à saúde, orientação à saúde, orientação ao uso de medicamentos, que é uma atividade também que é utilizada. As atividades para as crianças, tem muitas atividades para as crianças que trazem aqui os cursos de licenciatura, pedagogia, letras e ciências biológicas. Eles também trazem uma conscientização sobre a presença e a vivência dos animais, né? Então, eles trazem também os animais para que as crianças possam ver, verificar e também tirar suas dúvidas junto aos acadêmicos e aos professores. Nós trazemos também momento de reflexão sobre a existência, mas também visita às casas em Guaratinguetá. Então, nós teremos aí uma equipe de colaboradores e acadêmicos que estarão visitando as casas, os comércios, para levar essa palavra também. E aí, né? Como está a nossa vida? E aí, como é que ainda está a nossa existência? Então, vamos fazer esse momento de encontro junto também a esse chamado de atenção, sensibilizando a população para o cuidado com a vida, na utilização da água, da relação com o meio ambiente, enfim. Então, ali nós teremos diferentes atividades também realizadas pela Prefeitura Municipal aqui de Guaratinguetá, que são atividades também de apresentações artísticas, danças, né? Nós teremos pela Secretaria da Educação, aí terão atividades que a Secretaria trará para animar esse momento. Também teremos aí brincadeiras, pipoca para as crianças, enfim, é um dia de festa e é um dia para todos, onde não faz distinção de nenhuma pessoa. Quem quiser chegar, participar, teremos presenças de terceiros. São mais de 100 pessoas envolvidas, né? Nós vamos com uma equipe praticamente quase de 200 quase pessoas. 200 pessoas envolvidas. Geralmente as nossas equipes... Trabalho grande. É um trabalho grande, entre professores, entre administrativo, entre acadêmicos. Nós vamos com uma equipe bastante Como vice-reitora da Unifateia, como a senhora vê, principalmente já que existe, né, o braço da saúde na Unifateia, como a senhora vê a falta de médicos? Por exemplo, Lorena ou a região aqui, cabe realmente faculdades de medicina? A gente percebe nessa realidade da saúde, nós estamos assim fazendo uma aproximação muito grande. Nós temos uma clínica escola dentro do Unifateia e uma clínica escola que trabalha com feridas. E esse trabalho na região não é oferecido é muito caro aos cofres públicos e também não é oferecido na região. Então, é um dos únicos lugares onde a gente atende via SUS também. Então, nós estamos reabrindo essa clínica escola novamente e quando o senhor faz essa pergunta, me reporta essa passagem pelo Vale, nessa escuta desses lugares de saúde e realmente a gente tem aí uma carência bastante grande da atenção básica, né? Do trabalho com os agentes, né, de saúde, a gente entende também, com médicos, é possível sim, acho que nós precisamos, o Vale é um espaço que cresce, é um espaço bastante promissor, por via eixo aí, Minas, Rio, e a gente precisa olhar com bastante visão de negócio também aí, mas também com crescimento, principalmente, né, nesse atendimento médico, é uma região que cresce e é possível sim. Muito bem, são 7h mais 16 minutos. Irmã, então o dia S vai acontecer no dia 29, a partir das 9 horas até as 13 horas, no espaço multiuso aqui em Guaratinguetá. Todo mundo sabe onde é, um espaço bonito, um local onde eu tenho certeza vai ser bastante aconchegante para que possa receber todas as pessoas que estiverem lá. Então, no próximo sábado, sem ser sábado, agora no próximo sábado, dia 29, o dia S aqui lá no espaço multiuso. Eu gostaria também de aproveitar a presença da senhora aqui, já que a senhora é vice-reitora da Unifateia, é uma escola católica, né, salesiana, e ver com a senhora, na sua ótica,
Como a escola e a senhora, principalmente como vice-reitora, está vendo estes últimos acontecimentos relacionados a estas fake news colocadas nas redes sociais quanto a estes possíveis ataques nas escolas? Como é que vocês lá na Unifaté estão vendo todo este acontecimento, irmã? Primeiro, nós precisamos olhar aí, né, para essa questão dos valores, dos princípios, né? O que é que acontece com o ser humano que nos permite trabalhar com o medo, com o receio, com o que faz isso, né? Exatamente ao contrário da proposta do DIS, que é gestar esse outro ambiente interno nas pessoas, do pensamento, do sentimento, de emoções saudáveis, boas, positivas, e que aí trabalhem também, né, com as pessoas fazendo essa transferência disso que está dentro de si. Agora, nós no Unifateia, como é que nós estamos tratando? Nós estamos tratando com discrição, mas muito atentos também com os nossos, nos presta serviço uma empresa terceira, estamos muito atentos, né, porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer. No entanto, a gente está trabalhando de uma forma muito na normalidade, né? Levando na vida com normalidade, mas muito atentos e atentas a todos os processos, desde o início do dia até às 23 horas, quando acontecem as atividades dentro do centro universitário. Muito bem. Irmã Zenilde, olha, nossos agradecimentos pela sua presença também aqui a Nazaré e mais uma vez ratificando aí as informações, dia 29, nós estaremos ainda dando publicidade ao período, né, que antecede este evento no espaço multiuso aqui em Guaratinguetá. Mas, a princípio, os nossos cumprimentos, né, por essa iniciativa bastante positiva e que acaba, sem dúvida nenhuma, reunindo a presença de muitas pessoas que, com certeza, são contempladas por todo esse atendimento que a Unifateia acaba realizando. Parabéns pela iniciativa e vamos contar com casa cheia no próximo dia 29, se Deus quiser. Então, aproveitamos, né, para convidar, nós temos lá atividades para todas as idades, para a família toda, para as crianças, para os adolescentes. Nós temos também aí rodada conversa com os empresários também, né? Então, nós no Unifateia temos um espaço bem significativo de diálogo entre o empresário, entre o empreendedor. Nós temos o Integra todo o final de mês, nas quintas-feiras, onde os empresários se reúnem, muitos aqui de Guaratinguetá, inclusive. Então, ali nós também vamos trabalhar com esse grupo, teremos um espaço para o grupo de empresários também, dentre as atividades. Então, todos estão convidados. Quem gostaria de uma orientação, quem gostaria de uma conversa, né? Muitas pessoas, às vezes, precisam sentar e conversar e dizer assim, eu tenho algumas angústias, eu tenho alguns medos. Sim, claro. Ali terão pessoas também para ouvir. Então, convidar a todas as pessoas realmente, as crianças, adolescentes, jovens, idosos, que precisam de serviços de saúde, mas também que precisam, que queiram fazer um encontro, ali é o momento do encontro para todos. A senhora passou pelo Colégio do Carmo aqui em Guaratinguetá também? Não, eu sou como de Santa salesiana? Vim direto de Santa Catarina, vim da outra região. Ah, legal. É que eu falei porque eu estudei lá no Colégio do Carmo. A própria Nazaré também estudou na área aí do Salesiano da Nazaré. Por sinal, só está muito bem acompanhada, competentíssima jornalista Nazaré. Perfeito. Então, agradeço essa oportunidade aqui também, a parceria da Rádio Mix, né, junto à realização do DIS, também já foi uma parceira nossa em Piquete. Foi em Piquete também, esse ano nós já fizemos lá, e mais uma vez aqui contando aqui em Guaratinguetá. Tá certo. Irmã, muito obrigado pela participação mais uma vez, parabéns, e digo, né, mais uma vez, casa cheia, se Deus quiser, no próximo dia 29. Um abraço, senhora. Gratidão por todo o apoio aí, Marcos, via prefeitura, via rádio, enfim, gratidão. Tá certo. Obrigado, irmã. Bom dia, senhora. Bom dia, Nazaré. Bom dia. Muito bem, são 7 horas mais 21 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, João, ou não? Trazer aqui informação. Utilidade pública. A Secretaria de Saúde da cidade de Guaratinguetá informa que continua a campanha de vacinação contra a influenza. É a vacina contra a gripe, minha gente. Ela está disponível em absolutamente
todas as unidades de saúde de Guaratinguetá, seguindo o horário de funcionamento de cada uma delas. Neste momento, poderão se vacinar os seguintes grupos: idosos acima de 60 anos de idade, trabalhadores na área da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, com quase 7 anos, gestantes, puérperas, povos e comunidades tradicionais quilombolas. É isso aqui que me chama a atenção, sabe, Beto? Quem tem menos de 60 anos, mas que for quilombola, pode tomar a vacina da gripe. Mas quem tem menos de 60 anos e não for quilombola, não pode. Ou seja, que é? É uma discriminação. É uma discriminação ao contrário, não é verdade? Porque os quilombolas são... Ô Chico, responde pra mim. Os quilombolas são mais importantes do que a comunidade normal, digamos assim, não que eles sejam anormais? Vamos lá. Também podem tomar professores, pessoas com comorbidades, com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança, salvamento, forças armadas, seguranças do sistema prisional e população privada da liberdade. E também crianças que estão cumprindo medidas, crianças não, né? Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Para se vacinar contra a gripe comum, é necessário apresentar a documentação comprovando que se adequa no grupo prioritário. Então, grosseiramente falando, se você tem mais de 60 anos de idade, é gestante, é puérpera, é professor, é caminhoneiro, é policial, vá se vacinar. Em Guaratinguetá, a vacina contra a gripe comum está disponível, como eu disse, em absolutamente todas as unidades de saúde de Guaratinguetá. Vacine-se! 7 horas da manhã, mais 23 minutos. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta em seguida, porque tem dança das cadeiras no estúdio. O presidente da Câmara, Fábio Longuinho, já está presente por aqui. É 1 minuto e a gente volta. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Mix na mira da notícia. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-9-7402-4064. 106.7. As lojas TED estão com uma super venda em homenagem ao Dia das Mães, com novidades incríveis e preços imbatíveis. Lindas canecas de porcelana na caixa, só R$19,99. Almofada estampada com zíper, só R$13,99. Cortina para box, só R$14,99. Toalha de banho, apenas R$13,99. Esponja mágica, só R$1,49 cada. Super venda em homenagem ao Dia das Mães das lojas TED, em todo o Vale do Paraíba e Caraguá. 106.7. Aposentados, pensionistas, venham curtir a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo, só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. Mix no TikTok, @Rádio Mix 106.7. Muito carinho e tradição, exames com precisão. Cuidar de você sempre foi nossa missão. Cuidar de você, laboratório aqui. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. Essa sua música, hashtag XFM
abril. 28 de abril é o dia do sorteio do Plano Mútuo Medic Central. São brindes como ferro elétrico, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, aquecedor, aspirador de pó, bicicleta e micro-ondas. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de abril, o sorteio será uma TV Smart 32 polegadas. E enviando mensagem no dia do sorteio, você também estará concorrendo a vários brindes. Plano Mútuo Medic Central, com você em todos os momentos. 106.7. É mega tá acontecendo. É mega pra todo mundo. A mega farma é de bom. É mega nos preços bons. É mega no desconto também. Enquanto você precisar. Sua saúde. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Acesse radiomixfm.com.br. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site hyundai.com.br. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-97402-4064. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Beleza, já estamos de volta, 7 horas da manhã, mais 29 minutos. Longuinho, chega mais pra frente aqui pra você entrar na câmera aí, aparecer bonito, você que tomou banho, penteou o cabelo, chega pra cá. Olha, a dúvida é a seguinte, João, pode tomar a vacina da gripe junto com a vacina da Covid? Quanto tempo de diferença? Eu tomo uma na segunda, outra na sexta, como é que faz uma de manhã, outra à tarde? Uma no braço, outra na testa? Olha, pode ficar tranquilo, beleza? Porque os fabricantes da vacina já levaram isso em consideração, então você pode tomar a vacina da Covid e da gripe comum simultaneamente, não vai acontecer nada de negativo, tá bom? Toma uma em um braço, outra em outro braço. Ah, João, tomei ontem, posso tomar hoje? Pode. Não tem nenhum tipo de contraindicação. A contraindicação que nós temos da vacina, que é uma contraindicação assim, quase que geral, é para quem tem alergia a ovo. Quem tem alergia a ovo não pode tomar vacina, tem que consultar o médico. Fora isso, vacina no braço, minha gente. Não vira jacaré não, né? Não vira jacaré. Então tá bom. São 7 horas mais 30 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva, recebendo aqui em nossos estúdios a presença, mais uma vez, do nosso querido amigo, o Fábio Longuinho, presidente da Câmara Municipal da cidade de Lorena. Presidente, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Baracho, bom dia, João, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Uma alegria muito grande, mais uma vez, mais uma terça-feira, participar desta bancada aqui, ao lado de grandes jornalistas que levam a informação não só aqui para o município de Guaratinguetá, mas por toda essa região. Olha, não é para a gente ficar aqui, né, nos gabando não, mas a audiência que nós temos lá em Cruzeiro,
A audiência que nós temos em Piquete, a audiência que nós temos em Lorena, realmente está revolucionando, viu, Fábio? O que a gente consegue perceber, né, dos ouvintes que a gente passa por esta cidade, dizendo, olha, estou ouvindo vocês lá, comentários que a gente faz, coisa e tal, é uma repercussão muito grande, e isso graças ao nosso transmissor e à nossa torre que está na cidade de Piquete e que acaba abrangendo todas essas cidades que são conurbadas aqui na nossa região, né, próximas umas às outras. Isso faz com que realmente a gente tenha uma grande audiência em toda a nossa região e a gente fica bastante satisfeito por isso. Presidente, ontem, segunda-feira, teve sessão na Câmara Municipal? Ontem teve uma sessão muito produtiva na Câmara Municipal da cidade de Lorena. Nós tivemos no primeiro momento da sessão de Câmara, para que os ouvintes possam nos acompanhar e aqueles que acompanham também através da plataforma digital, ela é dividida em 2 etapas, Beto. Primeiro você tem o expediente, são 2 horas, e depois você tem a ordem do dia, o momento que você discute os projetos que estão lá, não só do prefeito, mas também de autoria dos vereadores. E esse expediente, o que ele se resume? Dentro desse expediente, ali a gente discute, vota, aprova ou rejeita moções de pesar, moções de aplausos, moções de apelo, discute inclusive uso da tribuna por parte dos munícipes que são eleitores da cidade de Lorena. Então é um momento mais para a gente levar as demandas do dia a dia que são colhidos pelos vereadores. Que você falou, desculpe cortá-lo, a participação do munícipe na tribuna. É permitido isso na Câmara Municipal de Lorena? Sim, você, de acordo com o regimento interno, precisa ser residente na cidade de Lorena e ter o título de eleitor também na cidade de Lorena. Sim. Você, então, se dirige à diretoria legislativa da Câmara, munido desses documentos, para comprovar que você realmente é eleitor e para comprovar que você reside na cidade de Lorena. Faz, então, o pedido regimentalmente, vai para o presidente da Câmara deferir somente a sessão que será possível a utilização. E o tempo regimental para o uso da tribuna é de 10 minutos. Então, a pessoa que quiser usar a tribuna da Câmara Municipal, ela terá deferido pelo presidente da Câmara, regimentalmente, e poderá por 10 minutos utilizar. Ela só não tem a imunidade, né? Ela não pode chegar lá e falar o que quer. Então, exatamente. Aí que não tem a imunidade do parlamentar. Aí que eu ia perguntar ao presidente, ela obrigatoriamente, esse munícipe, ao tentar, né, fazer aí esse pedido, né, ele precisa colocar ali o que ele vai falar, o assunto, o tema que ele vai falar? Ele precisa determinar qual é o assunto que ele vai abordar dentro do uso da tribuna. E o presidente tem a prerrogativa de negar? Sim, tem. Existe a prerrogativa da negativa, mas é muito difícil você não deferir um pedido tendo os requisitos sido preenchidos. Sim. Né? Sendo eleitor da cidade de Lorena, residir no município de Lorena e determinar o tema específico. Isso acontece praticamente quase todas as sessões ou é um tanto quanto difícil a Não, participação? são excepcionalidades. Nós, ao longo de 2022, nós tivemos, no máximo, trazendo à memória aqui, a utilização de pelo menos umas 4 utilizações da tribuna da Câmara Municipal ao longo de 2022. Entendi. A presidência da Câmara é óbvio que a gente sabe que é a segunda maior, a terceira maior autoridade da cidade. Tem o prefeito, o vice-prefeito e depois veio o presidente da Câmara. É óbvio que a sua profissão não é você está presidente, né? Mas no dia a dia, qual a carga horária sua na Câmara Municipal? Você fica lá quantas horas? O regimento determina que os membros da mesa administrativa fiquem ao longo da semana pelo menos 10 horas. Nós somos mencionados e avaliados pelo Tribunal de Contas, pelas proposituras que nós colocamos, mas os subsídios especificamente para os vereadores é medido através das sessões de Câmara. Então o vereador que não participa da mesa administrativa, ele precisa somente, em tese, estar presente nas sessões. E aí, se o vereador, por exemplo, dentro de um mês que teria 4 sessões, o vereador foi às 4 sessões, ele vai receber o subsídio na sua integralidade. Ele faltou uma, ele vai receber o proporcional de 3 sessões que ele participou. Isso para o vereador comum.
Os membros da mesa administrativa, e inclui o presidente, ele além dessa questão que precisa estar presente nas sessões, ele precisa cumprir uma carga horária de pelo menos 10 horas durante a semana. Particularmente o presidente da Câmara, Fábio Longuinho, o meu horário dentro da Câmara, com exceção da terça-feira que eu estou aqui, é das 7h30 da manhã até as 17h30, 18 horas. Mas como comprovar isso? Não tem cartão de ponto. Nós temos o acesso da catraca, né? Ah, sim. Então, todos os vereadores, todos os servidores, eles têm um crachá, e esse crachá ele faz o acesso de entrada e saída da Câmara Municipal. Mas ninguém Então, pode entrar com o crachá do senhor, não, ô Longuinho? Olha, também tem o sistema de câmera, Difícil, né? Que vai avaliar, e a realidade é uma só. No caso do presidente, eu sou um presidente muito participativo, até porque eu fiquei, em virtude da presidência, licenciado da minha atividade, que é de advogar. Então, eu estou licenciado como advogado em virtude de o estatuto da OAB vedar que presidentes ou membros da mesa administrativa dos 3 entes da federação, seja federal, estadual e municipal, possam exercer a advocacia. Então, Mesmo nos processos que já estavam em andamento? Mesmo nos processos que estavam em andamento. Caramba. Então, eu me dedico exclusivamente a fazer com que o meu dia a dia seja dentro da Câmara Municipal, exercendo a função de presidente, e é claro, também não deixo de ser vereador. Eu preciso estar dentro dos horários que é possível, junto às comunidades. Mas o horário mais ou menos ali, se você for buscar ali, é das 7h30 até as 18 horas, com exceção da segunda-feira também, que nós, por exemplo, ontem saímos da Câmara de Lorena por volta das 22h45. Foi dia de sessão de Câmara, foi um dia que eu fiquei quase que completamente dentro da Câmara Municipal. Mas eu acho que talvez, né, agora o senhor me corrija, por favor, essa presença na Câmara Municipal, ela é ótima, ela é boa, talvez não faça total diferença. Eu conheci um ex-prefeito de uma cidade aqui da nossa. Posso falar a qual cidade que era ou não? Caraguatatuba. E ele despachava na casa. Você falar, você já Ele falou? despachava na casa dele. Entendeu? E foi um excelente prefeito, transformou Caraguatatuba, fez rua, colocou praia nova, mudou a cor da água, e ele despachava na casa dele. Então, talvez até nesse ponto, o prefeito ele poderia ser um bom prefeito despachando de casa, inclusive. O que você acha disso? Não precisa ir muito longe, não. Guaratinguetá, no passado, também tinha prefeito que despachava só de casa. De short, de bermuda, camiseta. Ai, aí você complicou. Eu tenho que cumprir uma função administrativa dentro da Câmara Municipal. O porco só engorda com os olhos do dono. Lá nós temos a responsabilidade de fazer com que, administrativamente, a Casa de Leis ela tenha condições de desenvolver um trabalho decente para a população. Então, nós cuidamos de servidores concursados, servidores comissionados, estagiários, prestadores de serviço, nós temos contratos. Então, a gente precisa realmente estar de perto acompanhando, porque no final, Beto, a responsabilidade é sempre do presidente. O tribunal, ele lá, quando faz uma avaliação de um ano legislativo, contábil, financeiro, para aprovar ou reprovar uma conta, é só o presidente que vai ser responsabilizado. Então, particularmente, o presidente Fábio Longuinho gosta de estar muito próximo, muito presente daquilo que é desenvolvido. E outro detalhe, muitos munícipes nos procuram. Se você pegar lá, eu faço um atendimento médio por mês de pelo menos 120, 130 munícipes que procuram a presidência da Câmara. Então, é um número elevado, é uma forma também de me encontrar. Então, a população sabe que indo à Câmara vai ter, sem inclusive hora para marcar, a possibilidade de falar com o presidente. Qual o pedido mais comum que o presidente da Câmara recebe? Nós temos diversas reclamações e, geralmente, quando alguém se dirige até um vereador, até a Câmara Municipal, 95% é para solicitar algo. 5% para agradecer sobre algo. E 95% mesmo é uma demanda de solicitação. E o mais frequente, saúde, né? O mais frequente é para fazer observações com relação ao estado da saúde, ausência de médicos, por exemplo, no caso específico de Lorena, demora nas marcações, levando algumas especialidades como neuropediatra a 7, 8 meses numa fila, limpeza pública, você tem também muita gente pedir emprego, querendo uma oportunidade, um encaminhamento através de uma carta de apresentação.
educação. São diversas as demandas. Outros que têm interesse de uma questão de iluminação pública, uma questão agora muito frequente, que a gente teve um grande fluxo de pessoas procurando a Câmara, a segurança nas escolas, ainda mais em razão dessa fake news que se espalhou aqui para a região do Como Vale. é que tá isso, hein, Lorena? Nós temos assim, depois que nós tivemos aqui no programa da Mix, na última terça-feira, também tendo aí como um dos vanguardas, né, uma das ações rápidas e sérias, o prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel. Acredito que o prefeito de Lorena se mobilizou, chamou seu secretário de segurança, seu secretário interino de educação e começou então o trabalho de colocar dentro das condições, ainda que muito tímidas da prefeitura, ronda, guarda municipal, a própria polícia militar fechou uma parceria para que as unidades escolares, é impossível todas, nós temos municipal, estadual e nós temos a rede estadual, a rede municipal e tem a rede privada. Mas grande fluxo, principalmente nos horários ali de entrada e de saída das crianças, começaram a acontecer. Protocolei inclusive uma moção. Nós fizemos um ofício, saiu agora recentemente, o presidente Lula foi para a China e o vice-presidente em exercício Geraldo Alckmin assinou um convênio para aqueles municípios e estados que quiserem participar, ingressarem no sistema SEI para ter um recurso para a segurança pública. Inclusive nós mencionamos ao prefeito a necessidade da prefeitura fazer esse cadastro para vir um recurso próprio. A prefeitura fez ou não? A prefeitura, eu acredito, é até 2 de maio prazo das inscrições, para receber aí um recurso para ajudar na ronda escolar. É aquilo que nós falamos, inclusive, na última terça-feira, até teve a participação, se eu não me engano, do capitão da Polícia Militar Wagner, dizendo que aqui em Guará ainda existe a ronda. Em Lorena é muito, muito raro, eu sou franco em dizer. Lá, se existe, é muito tímido e não é divulgado. E a gente cobrou, inclusive, dentro das questões que nos envolvem, o prefeito para investir na atividade delegada, já que não tem concurso público ainda aberto para aumentar o número de guardas civis ali do município de Lorena, que através desse convênio que tem da atividade delegada, a prefeitura possa chamar os policiais que estão de folga e aí fazer com que esses policiais, ao invés de fazer bico, façam um trabalho legalizado. Também ajudar, inclusive no combustível, para que as viaturas da Polícia Militar possam fazer as rondas. Agora, o Fábio Longuinho, o que você acha que é mais difícil, né? Tratar aí, como você disse, cerca de 95% da população que vai até a Câmara fazer os seus pedidos, ou tratar ali do dia a dia com os próprios vereadores, com as suas vaidades? O que é mais difícil para o presidente da Câmara encarar? Fazer a gestão de uma questão que envolve a administração da Câmara, ela não é complicada. Ainda mais numa situação onde você sabe os recursos que existem, você não vai ser pego de surpresa, porque fazer a gestão de um recurso já fixado é como você sabe, olha, eu tenho, por exemplo, R$10 e eu vou gastar R$1 com uma situação, vou gastar R$2 com outra situação, você não tem como se perder, a não ser que você seja muito ruim, Marco. Então, administrativamente, você precisa realmente motivar essa sua equipe, dar condições para essa sua equipe trabalhar, dar ferramentas para desenvolver o melhor, mas você não é pego de surpresa como numa gestão de um município onde você tem recursos finitos para demandas infinitas. Caiu uma ponte, não estava no seu orçamento, você precisa remanejar. Agora, lidar com pessoas, com ideologias, ainda mais numa Câmara que tem 8 partidos com representatividade, 17 cabeças que pensam diferente, eu vou falar para você, é muito mais difícil do que atender o munícipe, do que acolher a demanda desse munícipe que se dirige até a Câmara. Nós sabemos que os munícipes buscam os vereadores porque nós somos os representantes mais próximos dessa população. Embora o prefeito seja acessível, ele é muito menos acessível que um vereador. O vereador é o político mais próximo da população. Na sua porta, exatamente, ele está ali no centro da cidade, ele está num bairro, ele está dentro de uma igreja, ele está dentro de um complexo esportivo, ele está até mesmo dentro de um bar. Esse contato é diário, é frequente, não só com um, mas com diversos vereadores. Agora, o prefeito, ele fica limitado lá dentro do seu gabinete, uma vez ou outra ele sai para fiscalizar Talvez as responsabilidades sejam maiores também pelo nível, né, de administração.
Exato, um prefeito Administrar uma cidade é diferente de precisa, administrar uma Câmara. até porque eu acredito que o prefeito, o João foi assim, naquele momento que ele colocou do prefeito, ex-prefeito de Caraguatatuba, não adianta nada a gente também atender, João, 50 pessoas e não resolver o problema de ninguém. Pelo menos nem 2 ou 3 pessoas. Uhum. Então é preferível você atender bem uma pessoa e resolver o problema do que você ficar atendendo 50 pessoas. E outra, às vezes você passa assim, um tempo atendendo 50 pessoas e deixa de realmente estar fiscalizando, porque prefeito não visita a obra, prefeito não visita secretaria, prefeito ele fiscaliza, ele cobra. Ele é gestor, então ele tem que estar realmente em movimento, em constância. É claro que tem que ter sua agenda para também atender o munícipe, porque não é só em período de eleição que o prefeito precisa ter contato com o povo. O prefeito que é realmente um prefeito ativo, ele exerce a sua atividade de gestão, mas ele não perde a essência que é estar próximo do povo. E estar próximo do povo não é só dentro do gabinete, não. É dentro de uma feira, de um mercado livre, é participando dos eventos que tem dentro de uma cidade. Desculpa, Marco. As pessoas costumam procurar o presidente na Câmara, mas na sua casa eles vão também? Sim, Recebe a gente sempre tem uma demanda que extrapola o limite ali da Câmara Municipal. Então, você não tem ideia, e na verdade, até acho que você tem ideia, né, Beto? Por isso a pergunta. O vereador, ele é a todo momento. Aqueles vereadores ainda que atuam, por exemplo, na área da saúde, esses, inclusive, não tem nem horário, Beto. É 1h da manhã, é 2h da manhã, e aqui eu até parabenizo a vereadora Lúcia da Saúde, o vereador Washington da Saúde, que são 2 vereadores da cidade de Lorena, que têm uma referência muito grande na área da saúde, e que eles realmente não têm horário. Às vezes você tem um munícipe que está lá no pronto-socorro, e que está tendo aquela demora para atender o munícipe, e que eventualmente não conseguiu ainda encaminhar para uma UTI, esses vereadores são referência para a população de Lorena, para que a população tenha voz perante, por exemplo, um pronto-socorro. Nós falávamos aqui em off, antes de entrarmos no ar, a respeito de veículos. A Câmara tem 17 vereadores, a Câmara de Lorena tem 17 vereadores e 4 veículos, é isso? É o suficiente? Roberto, eu vou pedir licença a você, ao Longuinho também. O Longuinho vai falar sobre isso daqui a pouquinho, dar continuidade a respeito da Câmara. Nós vamos ao intervalo comercial, são 7h48, a gente volta rapidinho, 2 minutinhos, e a gente volta conversando aqui com o Longuinho. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira da notícia. 28 de abril é o dia do sorteio do Plano Mútuo Medic Central. São brindes como ferro elétrico, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, aquecedor, aspirador de pó, bicicleta e micro-ondas. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de abril, o sorteio será uma TV Smart 32 polegadas. E enviando mensagem no dia do sorteio, você também estará concorrendo a vários brindes. Plano Mútuo Medic Central, com você em todos os momentos. 106.7 Mix. As lojas TED estão com uma super venda em homenagem ao Dia das Mães, com novidades incríveis e preços imbatíveis. Meia soquete só R$ 6,99. Travesseiro Flowers R$ 19,99. Cortina de pia R$ 9,99. Bolo recheado R$ 6,99. E a TED tem muito mais. Balança de banheiro e de cozinha, toalhas de banho e rosto, jogos de copos, canecas de porcelana, porta-retratos e travesseiros. Super venda em homenagem ao Dia das Mães das lojas TED, em todo o Vale do Paraíba e Caraguá. Curta Mix no Facebook, facebook.com/Rádio Mix 106.7. Aposentados, pensionistas, vem curtir a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo, só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora. Além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222.
106.7. Muito carinho e tradição, exames com precisão. Nossa missão. Cuidar de você, Laboratório FM. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório FG. Se inscreva no canal da Mix no YouTube, Rádio Mix 106,7 FM. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site hyundai.com.br. Siga a Mix no Instagram. 106.7. É mega que tá acontecendo. É mega pra todo mundo. A mega farma de bom. É mega nos preços bons. É mega no desconto também. Enquanto você precisar. Sua saúde. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Jornal da Mix, na mira da notícia. Muito bem, agora são 7 horas mais 53 minutos. Nós estamos conversando aqui com o presidente da Câmara Municipal da cidade de Lorena, o nosso amigo Fábio Longuinho. O Beto, antes do intervalo, o Fábio tinha perguntado a você a respeito de automóveis, né, da Câmara Municipal. Quantos automóveis são disponibilizados lá para os 17 vereadores? Lá nós temos, que fazem parte do patrimônio da Câmara Municipal, 5 veículos, sendo que um desses veículos está cedido para a Secretaria de Trânsito da cidade de Lorena para auxiliar o secretário lá nas atividades. Ou seja, 4 com disponibilidade de uso para os vereadores, servidores da Câmara Municipal. E nós temos 3 motoristas concursados. Somente os motoristas podem dirigir o veículo da Câmara Municipal. Então sempre vai ter um Qualquer carro outro parado. servidor não pode. Então nós temos sempre um carro da presidência, que é viagem exclusiva do presidente, e 3 carros de uso contínuo ali dos vereadores. Hoje, por exemplo, qual que é também a dinâmica de trabalho? Nós temos 2 veículos indo viajar. Um agora pela manhã, com o vereador vice-presidente Beto Pereira, que vai à Assembleia Legislativa em São Paulo. E agora às 11h30 sai o presidente da Câmara, o vereador Bruno Camargo e a vereadora Vanessa Andréia, para participar de um evento em Campos do Jordão, que é sobre a Lei Geral de Processamento de Dados e sobre a nova Lei de Licitações. Nós teremos ali um encontro às 14 horas no município de Campos do Jordão. Então, quando tem 2 carros em atividades, fica um motorista para atender a dinâmica interna da Câmara Municipal. Agora, ô Longuinho, conta pra gente, você nos falava aqui fora do ar a respeito de representantes da EDP que foram recebidos ontem na Câmara. O que vocês conseguiram apurar lá e tentar resolver, porque com a EDP tá difícil a gente lidar, viu? Nós primeiro temos que destacar o êxito em fazer o convite aos representantes da EDP. Legalmente, dentro do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica do município, nós não teríamos competência para determinar que os representantes da EDP fossem até a Câmara Municipal. Nós não temos essa prerrogativa por se tratar de uma concessionária a nível nacional. Então, nós fizemos um requerimento, inclusive foi de minha autoria, fazendo o convite. E, gentilmente, a EDP ela atendeu ao convite que foi feito através do requerimento.
E foi muito produtivo. Embora muito tímido ainda, algumas análises, algumas respostas, é o início, Beto. É o início, Marco, é o início, João, e a todos que acompanham a Rádio Mix. Num primeiro momento, o ofício ele tratava de 6 bairros que não são chuvas que fazem a queda da energia, são questões mínimas. Um simples vento, como ali o bairro da Capelinha, Ponte Nova, região ali do início do centro da cidade, Nova Lorena, Vila Abril e Porto do Meira. Então nós, diante da demanda da população, não foi só o presidente da Câmara, foram vários vereadores, conseguimos conversar com os representantes, eles já estão trabalhando, deram um prazo de 30 a 45 dias para minimizar todos esses aspectos que envolvem o apontamento do ofício dos 6 bairros, mas também já iniciaram outros bairros, porque não são só eles. Nós temos também o Novo Horizonte, a Vila Rica, e inclusive na data de ontem houve queda de energia no bairro da Cruz, na Santa Divisa. Então a gente está cobrando, era uma função, a verdade até, não é aqui que eu quero jogar essa responsabilidade para o chefe do Poder Executivo, mas quem tem contrato com a EDP é a Prefeitura. Quem tem o maior poder, inclusive, de judicializar uma ação contra a EDP é o prefeito municipal, é a Prefeitura. Fiscalizar a Mas Prefeitura. a Câmara, mesmo sabendo que não era da sua prerrogativa, diante da omissão e da inércia do chefe do Poder Executivo, tomou essa iniciativa e está dando certo. Os vereadores estão em contato direto com a analista da EDP, Solange, uma mulher competente, muito atenciosa e que está solucionando. Deve levar um tempo, deve ser algo gradativamente. Longuinho, porque a alegação deles para a cidade de Lorena deve ser talvez a mesma para as demais cidades. A gente cobrou muito aquilo que eles estão investindo dentro do município e não ficou claro qual é esse valor. Nós também não tivemos um retorno de qual é o lucro que a empresa ela detém ali no município de Lorena, né? Para que a gente possa mensurar aí que a prestação ela está aquém porque a empresa não recebe melhor ou realmente é uma incompetência da empresa. Mas o que em suma eles alegaram é que em virtude da ausência de podas, muitas quedas de energia se dão em virtude de um galho que encosta numa rede elétrica, de uma árvore que cai. E aí é um problema que eu entendo que seja da concessionária combinado com o município, porque o município precisa ter, e eu questionei isso ontem, Marcos, e aí a empresa falou que não existe por parte do município o envio dessa informação, de um mapeamento das áreas de risco da cidade de Lorena, daquelas árvores que estão em contato com a rede elétrica. Se o maior problema, de acordo com o que eles passaram, é em decorrência da ausência de poda de árvores, por que não fazer um mapeamento dentro do município, e aí cabe à Secretaria de Meio Ambiente, e esse relatório, então, seja encaminhado para a empresa, e a empresa também que tem o objetivo de resolver o problema, dá celeridade. Mas qual que é a obrigação do corte da poda da árvore? Toda árvore ou da EDP? Rede elétrica é da responsabilidade da EDP. Então, até mas porque aí você não pode manusear, um funcionário não pode manusear uma serra elétrica. Eu lhe fiz essa pergunta justamente por isso, eu sabia a resposta. Já que cabe exatamente a responsabilidade da EDP por estar ali próximo ao fio de eletricidade, não caberia talvez a EDP ter aí um olheiro, né, que pudesse fiscalizar isso dia a dia na cidade e dizer, olha, na rua tal nós temos lá uma árvore que está encostando no fio, vamos cortar. Não poderia ser feito isso pela EDP, tá? Que poderia, mas vamos pensar de maneira prática. Você contrata 100 megas de internet. Se na sua casa está chegando 20 e você não reclama, você acha que a empresa ela vai ficar, se ela está dando certo, se o dinheiro está entrando do mesmo modo? Você concorda comigo? Sim. A prefeitura, o interessado é a prefeitura principalmente. Até porque o munícipe que tem, às vezes, um equipamento queimado, o munícipe que tem a interrupção do fornecimento da energia, ele até desiste, eventualmente, de cobrar uma indenização, de entrar com um processo contra a empresa, pelas dificuldades impostas. A instituição, a concessionária, ela tem um poder econômico muito maior do que o munícipe. Então, a prefeitura precisava dar esse respaldo. Longuinho, olha, 8 horas da manhã, você sabe que nós temos um compromisso com a nossa rede aqui, Mix, né? Mas tenho certeza que, mais uma vez, foi bastante produtiva a sua participação e já deixando o convite para a próxima terça-feira, meu amigo.
Eu agradeço mais uma vez a vocês, essa bancada maravilhosa, e desejo a todos os ouvintes da Rádio Mix uma excelente semana. Semana curta, nós temos um feriado na Exatamente. próxima sexta-feira. Que Deus abençoe todo mundo. Muito bem. Obrigado, Fábio Longuinho. 8 horas da manhã, só lembrando que amanhã nós teremos a participação aqui do ex-prefeito de Guaratinguetá, o Júnior Filippo, que vai estar conversando conosco amanhã aqui a partir das 7 horas e 15 minutos. É o convidado de amanhã aqui do jornalismo da sua Rádio Mix FM, tá bom? Um forte abraço a todos, boa terça-feira, tá esfriando, hein, gente? Gente, se vai sair de casa agora, saia com uma blusinha aí, né, porque tá esfriando, tá bom? Nós estaremos de volta amanhã, a partir das 6 horas. Um forte abraço, até lá e que as coisas boas aconteçam. Você ouviu o Jornal da Mix. A Mira Notícia. Apresentação: João Vitor, Beto Couto, Marco Pacho. CYM 941, Mix Guaratinguetá, emissora integrante da rede Mix de Rádio, 106.7. 106.7 Mix. Você está na Mix. E aqui, a vibe é outra. Diariamente, milhões de pessoas em todo o Brasil acompanham uma programação totalmente qualificada em música e conteúdo. Por conta disso, a Mix tem grandes parceiros comerciais.